Amém, meus irmãos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse é o texto. E hoje é um culto em memória de tia Eliana e de Rômulo. Eu não combinei nada com Dom Paulo. Nós não nos conversamos sobre o que ele falaria, nem sobre o que eu falaria, mas aqui na minha primeira anotação, eu tinha preparado para dizer que tia Eliana era essa mulher que consolou a tantos com as mesmas consolações com que foi consolada. É essa a memória que eu tenho dela. Ela, junto com tia Laura e tia Osana, são as melhores amigas da minha mãe, então eu convivi muito e sempre a via bonita e querendo consolar com as consolações que ela recebia. E Rômulo, eu tenho uma viva memória, Rômulo, amigo de infância, mas eu tenho uma viva memória da gente na primeira jornada de avivamento, alguns anos atrás, nesse altar. Eu estava traduzindo para um bispo americano e ele veio perto de mim, bateu nas minhas costas e disse: Ivan, Deus está falando comigo. E eu disse: diga aí, meu irmão, o que é que Deus está falando com você? E ele disse: ele está dizendo que é hora de a gente se juntar. E muito pouco tempo se passou, e ele que era pastor noutra diocese, procurou Dom Paulo, veio para cá, Dom Paulo pediu que ele trabalhasse comigo, e nós trabalhamos um tempo junto e fomos muitíssimo felizes. Junto com o reverendo Jair, Rômulo e eu fundamos o SOSO, que é um ministério lindo aqui dessa catedral, e a gente teve um tempo maravilhoso juntos. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É fim de ano e aqui na nossa igreja não tem mais hoje em dia. Só quem é mais antigo vai lembrar que a gente costumava fazer uma retrospectiva. Chegava no fim do ano e a gente fazia uma retrospectiva do que aconteceu e a gente tinha que aguentar o lobby do bispo, porque Dom Paulo fazia o lobby para dizer quais eram as músicas que ele mais gostava para tocar no fim do ano, e era sempre uma diversão muito grande. A gente gostava de olhar para trás, olhar para o ano que passou, para celebrar um tanto de coisa boa que Deus sempre fazia através dessa catedral. E eu não sei se você tem esse costume de olhar para trás, de olhar para o que passou, refletir sobre a sua vida, e se você tem também costume de planejar o futuro a partir do seu passado. Eu não costumava fazer mais isso, sempre fui muito impulsivo, mas a idade chega para todo mundo, e hoje em dia eu estou mais reflexivo, eu tenho pensado mais sobre as coisas que passaram, e Deus tem me ensinado a olhar para o passado, lembrando das coisas que me trazem esperança, porque eu tenho que olhar para frente com esperança. Esse texto de Jeremias é um texto da esperança. O texto é de Lamentações de Jeremias, provavelmente ele escreveu esse texto, e quando ele escreveu, ele estava profetizando a queda do povo para a Babilônia, ou seja, a Babilônia iria invadir o povo de Israel, como de fato invadiu, e ele chorou. Por isso que o nome do livro é Lamentações, porque o profeta chorou. Aliás, alguns teólogos chamam Jeremias de o profeta chorão. E eu não gosto desse negócio. Desde que eu estudava no seminário, que o povo chamava ele do profeta chorão, eu nunca gostei. Nunca gostei porque quando chamam ele do profeta chorão, parece que estão diminuindo quem chora. E eu sou um camarada que choro. Então eu não gosto quando botam essa pecha de chorão, porque qual é o problema de ser chorão? Aliás, o contrário. O tempo está passando e eu tenho aprendido a valorizar as lágrimas. Porque como nós cantamos hoje, as lágrimas ajudam a regar a nossa fé. E nesse capítulo de Lamentações, são 20 versículos de choro. 20 versículos de lamento pelo que iria acontecer, estava acontecendo com o povo de Israel. Mas aí no versículo 21 muda tudo. O versículo 21, ele dá um twist no texto, porque há tempo para tudo, há tempo de chorar. Há tempo de lamentar, mas há tempo de ter esperança. E aí ele diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Olhar para trás nem sempre é fácil, mas nós não podemos ficar presos no passado.
o SOSO, que é esse evento que Rômulo fundou aqui na Catedral, e que nós continuamos esse legado dele, a gente se assusta, a Margarida sabe disso, tia Mônica, que trabalham sempre com a gente se assusta de como existem pessoas que chegam nesse movimento presas no passado. Pessoas que estão presas por acontecimentos, por traumas, por problemas, por sofrimentos, e param a vida naquele momento, naquele dia, naquele acontecimento, e nada mais funciona, nada mais acontece de bom, porque ficam presas no passado. E o passado vem para assombrar, mas vem então a palavra de Deus em nosso socorro e diz que a gente deve redimir as nossas memórias, para trazer à memória apenas aquilo que nos dá esperança. É tempo de amadurecermos nesse sentido, para olharmos para trás com memórias redimidas, deixando o passado para trás e começando a olhar o futuro. E aí o versículo 22 em diante diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Ou seja, o profeta está dizendo, e Deus está dizendo a nós aqui nessa noite, que a gente olha para o passado, lembrando das coisas que nos dão esperança, mas a gente tem que agora também olhar para o futuro fiado nessa esperança, com fulcro nessa esperança. Nós não podemos olhar para frente com base no medo. No domingo de manhã, no último domingo de manhã, Dom Paulo me disse uma frase que eu nunca tinha ouvido ele falar, e eu fico achando que tudo que Dom Paulo tem para me falar eu já ouvi, mas é mentira. Ele sempre me surpreende, porque como eu estou há mais de 30 anos aos pés dele, eu acho que tudo que ele vai dizer eu já sei. Mas domingo ele me disse algo que eu nunca tinha ouvido ele me dizer. Ele disse: meu filho, quando a tristeza bater na sua porta, peça para a sua fé abrir a porta, e você vai ver que não tem ninguém lá fora. Que coisa mais linda. Quando a gente olhar para o passado e ainda tiver tristeza, a gente pede para a nossa fé abrir essa porta, e vai ver que o passado já não está mais lá. Aquilo já está tudo redimido, e agora a gente olha para frente com esperança. A gente olha para o dia em que estaremos todos juntos com tia Liana, muito bonita e arrumada, com aquele sorriso, galega, e Rômulo esperando para um sozo sem fim, para um lugar onde não vai ter choro, nem lágrimas, nem nenhuma tristeza. O profeta diz que o Senhor é bom. Ele não é só fiel, a fidelidade é grande, diz o profeta, mas não é só fiel, ele é fiel e bom. Ele tem prazer em nos abençoar. E uma vez eu fui dizer isso a alguém e recebi uma admoestação. Alguém disse: Ivanzinho, deixe de otimismo infantil e inconsequente. O mundo não permite mais isso. O futuro não é para a esperança, o futuro é nebuloso. E eu olhei para essa pessoa, como estou olhando para vocês hoje, e disse: não. A minha fala não vem de um mero otimismo infantil, e nem eu me preocupo com as circunstâncias desse mundo, com a dor, com a morte, com as lágrimas. O que eu digo é que nós não somos desse mundo, nós somos de outro mundo, onde Eliana e Rômulo já estão e para onde nós vamos também. A Bíblia começa com Adão e Eva caindo em pecado, e é a razão de todo o nosso sofrimento, mas logo em seguida já anuncia um futuro descendente de Eva que venceria o pecado. Então, desde então, nós temos a esperança da redenção, a esperança da vida eterna para quem crê. A questão que eu quero finalizar nessa noite é: será que nós cremos? Se nós só dizemos que cremos, nós temos um problema. Dificilmente conseguiremos redimir as memórias do passado e olhar para frente com esperança num mundo tão doído. Mas, se cremos de verdade, o nosso futuro é um futuro eterno, é um futuro molhado na esperança. Nem tudo vai ser bom, mas nós seremos mais parecidos com Cristo, seremos mais resilientes do que somos hoje, a nossa casca vai estar mais grossa,
e nós um dia estaremos todos juntos. E eu realmente finalizo agora contando uma história que Dom Paulo contou há algum tempo aqui na catedral e que me enche de alegria e de animação para essa fé esperançosa. É a história de um cristão americano do século XIX, advogado, e houve um incêndio em Chicago, onde ele morava, e ele perdeu quase tudo que tinha. Perdeu tudo, em termos de bens materiais, e inclusive um filho faleceu nesse incêndio, mas ele ainda tinha a esposa e 4 filhas. Seu patrimônio tinha sido queimado, um filho tinha morrido, e ele precisava resolver muitas questões, e isso era século XIX, há muito tempo, e ele fez o seguinte: havia um grande evangelista conhecido do mundo evangélico, de Dwight Light Moody, e Moody estava em Londres, numa campanha evangelística. E ele então comprou uma passagem de navio para sua esposa e 4 filhas para Londres e disse: vocês vão para a Inglaterra, vão ficar na campanha com Moody, eu vou resolver o que eu tenho que resolver aqui e depois pego um navio e a gente se encontra lá. Sendo que, alguns dias depois, esse navio com a sua esposa e 4 filhas naufragou. E ele recebeu um telegrama com o seu patrimônio queimado, um filho falecido, e ele recebe um telegrama da sua esposa dizendo assim: salva, porém sozinha. Ou seja, as suas filhas todas tinham falecido nesse naufrágio. E essa tristeza toda, que talvez a gente não pudesse imaginar a tristeza maior, fez esse cidadão escrever uma música. E eu vou ler a letra dessa música para vocês. Talvez vocês conheçam essa música do cancioneiro cristão clássico. Diz assim a letra que esse cidadão, inspirado pelo Espírito Santo, redigiu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou que, apesar das aflições, feliz eu serei com Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse é o nosso presente, esse é o nosso futuro, independente do que aconteceu, independente do que acontece ou que vai acontecer, nós os remidos vamos cantar: sou feliz, serei feliz com Jesus. É fim de ano, é tempo de olhar para trás, e já é início de ano, é tempo de olhar para frente com esperança e ser feliz com Jesus. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque Tu nos socorres com o alimento espiritual. Bendito seja o Teu nome. Queremos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, Senhor. E a nossa esperança é na Tua misericórdia, a causa de não sermos consumidos. Te peço, Pai, que quando a gente lembra em memória a vida de Tia Eliana e de Rômulo, nessa noite em que a gente abraça mais uma vez Tio Eliel, Margarida, Lucas, Carol, Rafa e toda a família, que o Senhor aqueça o nosso coração para a nossa fé. Não deixe que a gente saia daqui sem sentir a Tua presença e sem, mesmo com aflições e dores, poder olhar para Ti e dizer que somos felizes e seremos felizes, porque a nossa esperança é na vida eterna. Bendito seja o Teu nome. Amém e amém.